Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui de volta, pessoal, para mais uma super dica da Operação Trabalhista. Essa série de vídeos na qual o meu objetivo aqui é pegar as questões que caem na prova do OAB e mostrar para vocês como é que ela funciona na prática. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço a vocês que acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo de graça. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa oportunidade, a esse conteúdo. Minhas amigas e meus amigos, foi como eu disse para vocês, nos nossos vídeos aqui de operação trabalhista, eu quero pegar a teoria e colocar na prática para que você perceba como é que funciona o dia a dia do advogado. Porque desde a época que eu era estudante lá no princípio, eu percebia que a gente estudava, mas a gente não sabia utilizar. Às vezes não é nem tão difícil como a gente imagina. É lógico que a gente precisa de experiência, de prática, de uma pessoa para nos auxiliar, mas não é tão difícil assim. Mas quando você não tem a menor noção de onde você está e do que você precisa fazer, você fica realmente perdido. E olha só, pessoal, nesse vídeo de hoje, olha qual é o tema. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse foi o tema da questão, mas também falava sobre recursos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um tema muito comum e recursos também é muito comum. Olha só como é que foi a questão. O que a questão nos disse no enunciado? Falou que existia um processo trabalhista na fase de execução, na qual o exequente tentou de todas as formas, de todos os meios tecnológicos à disposição na nossa atualidade, fazer bloqueio e invadir o patrimônio do réu, invadir o patrimônio do executado. Hoje em dia tem várias possibilidades. Tem algumas execuções que você pode acessar o sistema Infojude, o sistema Cisbajude, na qual o juiz ele pede para bloquear alguma conta, alguns valores, e no nome da empresa não foi encontrado nada. Tentou se vasculhar e não encontrou nada. Então, qual é a alternativa do exequente credor para ver o seu crédito satisfeito? Ele tem que sair do patrimônio da empresa para ir para o patrimônio da pessoa física, do dono da empresa. E ele faz isso através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando ele não encontra mais meios de executar a empresa, ele pode pedir ao juiz um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para invadir o patrimônio da pessoa física executada. E foi isso que aconteceu. Foi lá, pediu um incidente de desconsideração. É interessante que você já tenha mais ou menos a noção do que é um incidente de desconsideração e para que ele serve e quando você se utiliza dele. Como eu disse, lá na fase de execução, esse era o primeiro ponto. Aí o que ele falou? Ultrapassado tudo isso, teve a sentença do incidente de desconsideração. E dessa decisão, ele perguntou para você qual é o recurso cabível do incidente de desconsideração na fase de execução. Se você ler bem o enunciado da questão da prova do OAB, ele já vai ali colocando algumas pistas e já fica muito claro. Ele vai lá, ele já começa dizendo incidente de desconsideração. Então você já sabe
que ele está na fase de execução, mas às vezes o examinador ele é muito bonzinho, ele não quer nem deixar subentendido para você, ele fala assim, deixa eu botar essa palavrinha só para ficar mais claro para ele, por favor. Falou que estava na fase de execução. Ele falou do incidente de desconsideração, então já é óbvio que estamos na fase de execução, mas ele foi além. Ele falou da fase de execução. Aí lá na frente, ele pergunta, dessa decisão, dessa sentença, na fase de execução do incidente de desconsideração, cabe o quê? Pô, pessoal, é muito claro. Aí você precisa saber 2 artigos, e quando você estuda a CLT, você vai perceber até que a lei ela é repetitiva, não tem como você não saber, e é aí que tá, eu vou até falar as informações aqui na ordem da CLT, mas geralmente quando você está na faculdade, você aprende até primeiro o artigo 897, mas vamos falar aqui, vamos inverter para logo já, para quem está com pressa, já saber logo a resposta. Aqui no artigo 855A da CLT, o que ele fala? Fala do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E já no inciso 2, ele fala das decisões do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe agravo de petição. Pois é, pessoal, ele já te fala logo que cabe agravo de petição. Nesse ponto específico, já seria suficiente. Essa resposta já seria suficiente para você. Mas você não está satisfeito, não? Você quer um pouco mais? Você quer saber o porquê? Te aconselho a você saber o porquê das coisas. Porque quando você entende todo o raciocínio, tudo fica muito claro para você. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica elencado aqui na CLT, ele foi uma inovação trazida pela reforma trabalhista. Na CLT não tinha a normatização da IDPJ, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não havia isso. Pela prática, há muito tempo, nós já usávamos isso e no processo civil também já era usado. No processo civil foi normatizado na reforma de 2015, mas também já utilizávamos. Quando nós estávamos pelos executados, tanto na prática processual civil, tanto na prática trabalhista, quando a gente estava pelo réu, a gente sempre batia na tecla que não cabia incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até porque não havia esse instituto nem no CPC, muito menos na CLT. A partir daí, em 2015, no CPC, o CPC aproveitou e colocou, e a CLT também com a reforma trabalhista de 2017 aproveitou e colocou. Mas antes disso, falei para vocês aqui do agravo de petição. Não existia essa complementação aqui. Isso aqui foi uma inovação. E lá, há muito tempo, no artigo 897 da CLT, o que ele fala? 897 fala dos agravos. Ele diz que das decisões interlocutórias não caberão agravo de instrumento como no CPC. E ele diz o seguinte, no artigo 897 da CLT, cabe agravo de instrumento para destrancar os recursos e das decisões na fase de execução cabia o que? Agravo de petição. Pois é, antes mesmo da reforma trabalhista, o artigo 897 da CLT já falava que da sentença
na fase de execução, já cabia o agravo de petição. Então, para você chegar a essa conclusão, eu espero que você já conhecesse o artigo 897 da CLT. Mas mesmo que você não conhecesse o artigo 897 da CLT, ele já estava te dando de presente aqui a informação. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.